Oferecimento Giasse, pequenos preços, grandes amigos. Tudo bem? Tudo bem com você? Eu acho que está tudo bem com a nossa convidada também. Ela é uma amiga de longa data, uma profissional da comunicação invejável, e eu não consegui traduzir o currículo dela inteiro, porque ela mandou umas 15 páginas para mim. Lúcia Búrigo, que prazer ele receber. Prazer de estar aqui, tu sabe, né? Quanto mais longevo for o teu convidado, maior vai ser o currículo. Ah, vai ser um tema... Então, não, Lúcia, as coisas são relacionadas. eu tô lendo o teu currículo aqui, ele começa quando? Vai. Na verdade, assim, na questão da comunicação... É comunicação. Né? Ela vem desde os meus 13 anos de idade, mano. Eu morava do lado de um jornal. E tinha um insano, que era o dono desse jornal, que um dia, me vendo lá entre as máquinas e tal, e perguntando e tudo mais, ele disse, vem cá, não tem vontade de escrever no jornal? Com 13? E eu falei, cara, como assim, né? Ah, a gente pensou em ter alguém aqui que possa escrever sobre o público teen, porque o jornal não conversa com essa garotada e tal. Vamos fazer uma experiência, eu te dou uma coluna. E aí eu comecei a fazer uma coluna. Isso aonde? Lá em Santa Cruz, no interior do Rio Grande do Sul, uma cidade onde eu morava, morei toda a minha adolescência, né? Meus pais foram transferidos para lá, depois de um tempo de trabalho e tal, e nós moramos lá há muito tempo. E aí, nessas de começar a fazer a tal da coluna, ela acabou impactando muito positivamente, as pessoas curtiam, gostavam. O jornal concorrente me chamou para fazer uma página, né? Então, eu saí... Ah, já ficou grandona. Claro, já ficou grandona. Já recebendo, inclusive, para fazer. Com 14 anos de idade? Já recebendo para fazer. Então, eu tinha remuneração, tinha alguns apoiadores na coluna, então como eu cobria eventos, salão, essas coisas, tinha uma história que o jornal oferecia e tudo. E aí eu comecei essa caminhada no jornalismo, né? E o jornalismo foi me abrindo outras frentes, porque tu acaba te relacionando com um monte de gente, eu fui me envolvendo com a área de eventos. Eu conheci o Júlio do Nações Shopping, lá no em Santa Cruz, nós éramos da União Municipal de Estudantes. Nós fazíamos eventos juntos, né? E aí, dessa coisa do jornalismo, dos eventos e tal, quando chegou o momento de escolher a faculdade, não tinha muito o que pensar. Era né? comunicação social. Vou fazer jornalismo em Porto Alegre, não tem nem dúvida. E você se formou onde? Me formei na PUC, em Porto PUC. Alegre. Era um período diferente do que a gente vive hoje de jornalismo. Totalmente diferente, né? Agora, era um mercado muito profícuo, porque, por exemplo, aqui na nossa região, eu não lembro de já terem profissionais formados. Eu lembro que existiam profissionais provisionados na época, que era uma titulação que se dava. E aí, que era o cara que tinha experiência? Que já trabalhava em veículo e tal. Então, quem vinha, né? E eu vim, mano, porque eu ia trabalhar no Diário Catarinense. Na verdade, era isso. Meu professor de redação fez uma indicação, né? E, enfim. E aí a vida me levou para um outro... Você escrevia bem? Eu tenho uma afinidade com Você texto gosta? Incrível e vou te dizer que se tem uma coisa nessa minha vida profissional que me faz falta é o tempo para escrever. Escrever, criar? Para escrita. Eu tenho adoração, né? Eu tenho um livro, inclusive, já registrado na Biblioteca Nacional. Não são memórias, nada disso, né? É ficcional e tal. Eu nunca pensei, de fato, em editar, porque eu penso que foi mais um exercício mesmo de escrita do que qualquer outra coisa. Na época era para mim dar uma satisfação pessoal, assim. Eu estava muito envolvida com outros projetos e tinha vontade de escrever. E aí eu digo, vou sentar e vou ver o que acontece. E aí, como o resultado acabou ficando uma coisa que me agradou, eu, vou registrar. Se um dia eu resolver... Mas está lá guardadinho. Tá guardado, né? Acabou que virou uma referência editorial para as amigas, porque daí eu fui distribuindo cópia para uma, para outra. O que tu acha disso? Será que isso aqui dá um caldo? Né? Até para me enxergar um pouco, né? Será que eu tenho potencial mesmo para essa brincadeira? Ou sou eu que me olho no espelho e digo assim, eu sou muito boa Mas sabe uma nisso. coisa que eu acho que você concorda comigo? Todos os grandes escritores, ou apresentadores, ou grandes empresários, eles nunca pediram muita opinião das pessoas, você já notou? Eles fazem e deu. Mas tem que meter a cara e sair fazendo, né? Eu fiz uma formação com a Letícia Zanini no ano passado. Ela tá me devendo uma vinda aqui, tá? A Letícia é ótima, né? Ela tá na lista e ela tá me enrolando. Então, essa lista é uma lista incrível, assim, Ela tá me enrolando, vai.
Enfim. Não dá, só tem 2 entrevistas por noite, né, Lúcia? Nossa, 2 entrevistas, Não mano, dá pra- olha só. Que Só coisa de amigo eu tenho fantástica. 4 mil. Pois Vou então. precisar de 5 anos para cumprir a lista. Isso é verdade. E até porque tem sempre, né, gente que está chegando também nessa Tem lista, mais isso, né? Então tem a novidade no meio do caminho. Mas eu fiz uma formação com a Letícia no ano passado e a gente falava muito sobre essa coisa, né, do tal do selfie 1 e 2 e de como né, o nosso cérebro reage às nossas histórias. E quando a gente abre muito essa coisa de ficar ouvindo a opinião, né, de terceiros, às vezes a gente se frustra um pouco e fica menos atrevido, menos ousado, né? E se a gente se lança, se joga, vai com tudo, né? Às vezes o resultado para nós, né, produtivamente falando, é melhor, porque a gente vai mesmo. Mas você né? lida bem com críticas? Eu lido. Eu já tive um momento da minha vida que foi meio penoso isso, assim, que eu ficava um pouco constrangida e era um pouco aquela coisa do que a gente tem, né, que a gente quer sempre ser amado. Então, ficava naquelas coisas, ai, a pessoa não gostou de mim, ou qualquer coisa Meu do mundo gênero. vai acabar, não gostou do que eu caiu, fiz. enfim. Talvez Mas- 10 mil pessoas te amaram e uma não gostou. Ah, Você dá essa bola uma, para quem não gostou, tu né? potencializa na carga máxima, né? Mas à medida que o tempo vai passando e que a gente vai amadurecendo e que a gente vai tendo também algumas certezas em relação a gente, isso vai ficando diluído, né? Isso tem uma outra pegada, assim. Então, hoje em dia, a questão da crítica não é uma coisa que me incomode tanto. Mas como é que você lida ao contrário? Porque a Lúcia Burga que eu conheço é uma pessoa extremamente de personalidade forte, extremamente crítica, né? Porque exige qualidade em tudo. Eu nunca tive o prazer de trabalhar com você pessoalmente, porém, entretanto, A sua fama te precede. precede. Como é que você trabalha com isso? Né? Qual é o limite de você saber criticar alguém, né, Nossa, em virtude isso do profissional? Isso é muito, muito difícil de lidar, né? Eu procuro, na medida... Eu tenho algumas coisas que atrapalham nesse processo, né, mano? Eu tenho uma voz potente e isso acaba, Somos 2. né, deixando as pessoas, às vezes, meio reticentes, assim. Elas Acha não- que você acha que Por você está princípio, toda a vida tu tá grosso, sempre né? brigando, É, todo né? mundo acha. Então isso já é uma questão assim para ser trabalhada. Além da voz potente, eu acho que tem uma questão também do vocabulário, né? Que por ser uma pessoa, né, que sempre teve muita afinidade com a leitura, com tudo, então eu uso, né, de um universo de palavras assim que, enfim, eu gosto, né, e tal. Tem gente que já se ofende pelo vocabulário? Algumas pessoas acham que isso tem um componente pedante, assim, né? Superioridade, que é aquela talvez? coisa da pessoa querer se colocar e tal. Então, eu acho que esses ingredientes acabam atrapalhando no processo de comunicação, né? Como eu já entendo que isso, né, pressupostamente possa atrapalhar, eu tento criar outros caminhos para favorecer a liga. Mas, né? ô Lúcia, como é que você fala com alguém que não quer te ouvir? Como é que você fala com alguém que parece que faz questão de não te entender? Eu não estou falando com a Lúcia criticando alguém, estou falando com um profissional de comunicação nesse sentido, porque muitas vezes tem gente que parece que te testa. Mas tem mesmo, né? Não mano? parece não, né? Tem mesmo. Como é que Tem você faz com essa gente- pessoa? Às vezes, como não é imperceptível e tu lida com tanta naturalidade dentro do processo, a coisa acaba acontecendo pela natureza das coisas mesmo, entendeu? E eu acho que é muito mais por aí. Eu penso, eu tive assim, um componente de sorte comigo, né? Eu acho que sempre que eu tive algum entreverozinho que a pessoa possa ter interpretado mal ou que alguma, né? Na sequência, a gente teve a oportunidade, né, de desmistificar isso, seja por um contato que às vezes transcende o próprio contato do ambiente de trabalho, porque daí também tu tá mais solto, tu tá mais informal e tal. Você não tem a cobrança do E resultado. tu tem a possibilidade de te colocar também num outro papel social. E isso facilita muito a ponte. Quando o outro percebe, né, a tua humanidade e a tua condição mesmo de tentativa de aproximação, né, e do cuidado e do zelo com aquele trabalho, por isso o nível de exigência, né? Eu sempre tive muito cuidado com as coisas, eu sempre representei bandeiras importantes, né? Então isso sempre me colocou num papel assim de muito compromisso e muita responsabilidade. Eu nunca quis fazer coisas que pudessem de alguma maneira ser mal interpretadas pelas marcas
com as quais eu interagia. E foram muitas. Sempre, né? E em trabalhos que eu considero trabalhos muito lindos, assim, de muita relevância, né? Eu, quando trabalhava no Rio de Janeiro, quando eu fui convidada pelo Dela para voltar a Criciúma. Você ficou quanto tempo? Eu fiquei 7 anos numa agência de propaganda no Rio, né? Que era também promotora de eventos. E por isso essa minha afinidade com esse meio e tal. E te digo que foi a melhor escola, porque é evidente que tu está num mercado que é muito maduro e um mercado que tem profissionais muito profissionalizados. Todo mundo é muito bom, né? Muito bom, né? Então, assim, gente que pega uma escala de cor para ver se o teu impresso está dentro do padrão mesmo da marca, porque senão devolve tudo, porque entende... Padrão é padrão. Exatamente, posicionamento é posicionamento, e se o vermelho né, é X, tem que ser e acabou e não tem discussão, né? E isso, ao mesmo tempo que provoca uma certa paura na gente, e eu acho que também um pouco da questão da exigência vem disso, né? Tu vai aprendendo com pessoas que têm uma formação num outro nível, né, diferente do teu, muito, muito superior e tal, de que para a gente poder chegar lá, a gente precisa, sim, não fazer vista grossa para as coisas, a gente precisa estar aberto para questionar o fornecedor, para ir adiante, né? E eu acho que isso foi, para mim, assim, a minha melhor faculdade disparado, sabe? Melhor que qualquer MBA, que qualquer pós-graduação que eu tenha feito na vida, assim. Porque Você estudou muito na sua vida? Eu continuo estudando. Não para? Outro dia o Henrique Vargas fez uma observação que eu achei incrível. Ele disse assim, guria, assim, ó, se existisse jubilamento para quem não termina nunca de fazer coisas, eu com certeza acho que tu estava nessa leva de pessoas. Porque é incrível... E agora, né, mano, também, assim, é impossível a gente parar, né? Eu percebo que nesse momento de mudança, de ebulição que a gente vive... Principalmente né, na comunicação, você fala. Poxa, nesse segmento é absurdo, né? Vou falar na volta. Dia. Oi, voltei aqui na RTV e é sempre um prazer estar com você todas as noites com 2 entrevistas inéditas. No primeiro bloco desse programa, um cara da comunicação, Denis Luciano. E agora, Lúcia Burgo, outra mestre da arte de se comunicar. Estávamos falando das redes sociais, do novo momento, do boom, da explosão. Você é de uma geração... Analógica. Analógica 100%. 100%. Como é que você entendeu essa evolução, Lúcia? Tu sabe que, assim, eu digo que eu sou uma híbrida, né? Porque eu tô entre a raspa de taxa do Baby Boomer e X ali, né? Meio que não é tudo, meio que não é nada. Exatamente, né? E tendo que me entender nesse novo contexto, né? E, na verdade, assim, esse processo para mim, ele acabou sendo um processo facilmente absorvido, porque como eu trabalhava numa instituição de ensino, e nós tínhamos uma necessidade crescente de conversar com o público mais jovem, né? A gente se colocou à frente de um projeto de redes sociais que foi muito importante, que foi a criação das arrobas, né, da instituição. Então, esse projeto me favoreceu muito no sentido de me introduzir nessa nova realidade, nesse novo mundo, de procurar entender um pouco como isso funcionava. E eu tive algumas oportunidades muito boas. Eu estudei com a Marta Gabriel, eu fui fazer uma imersão com ela, e eu tive com gente que é especialista em instituições de ensino superior, em comunicação, para entender melhor esse universo. E isso foi dando, e a equipe também teve essa oportunidade, né? Isso foi dando a gente uma garantia, uma segurança da gente se introduzir nesse ambiente novo, com um pouco mais de tranquilidade, porque assim, no começo é uma ansiedade total, né? E a gente tinha uma consultoria de fora também, né? Uma empresa que nos ajudava a ir escrevendo os capítulos, né, dessas arrobas. E isso foi uma coisa tão importante que garantiu a gente uma avaliação que eu considero um dos maiores prêmios, né, que a gente pode ter na vida, que foi o fato de nós termos atingido uma média de 9,6, né, na questão da reputação de web em relação às instituições de ensino de Santa Catarina, cuja média era 6,8. Né? Então, isso atestado por uma plataforma que nós usávamos na época, que justamente te dava esse ranking diariamente. Reputação então, é interação, fala bem, fala mal, quer dizer, meio que junta tudo. Exatamente. Citação. Tudo, né?
a qualidade da tua postagem também, e como a gente tinha um posicionamento definido naquele momento de conversa justamente com o público jovem, a rede tinha um perfil muito à vontade, assim, né? Muito Mas, Lúcia, jovem. quando eu me lembro de trabalhar com algumas empresas, quando as redes sociais começaram a estourar. Sim. E o que eu lembro dessas empresas era muito preconceito. Preconceito, sabe? Olhavam a rede social de cima e diziam, isso nunca vai ser um veículo de comunicação. Você teve esse preconceito também ou não? Eu acho Como profissional, não, assim, você chegou a ter esse preconceito? Pra mim não rolou muito, assim. Eu acho que porque já estava meio que acontecendo, no caminho, a onda estava ali. Então, e tinha também já assim um entendimento sobre isso, né? Na época, aquela empresa que nos prestava consultoria, ela veio através da Alfa Comunicação, com o pessoal da Andressa, então a gente trocava muito figurinha, né, sobre esse assunto. E eu percebo que essa coisa da gente ter buscado esse subsídio, né, ajudou a gente a entender melhor essa dinâmica. E eu penso que essa coisa comigo, assim, ela não me pegou muito. Você... Até pelo contrário, eu precisava era fazer um exercício no sentido de fazer os pares envolvidos no projeto entenderem a necessidade e a importância disso. Porque muitas vezes quem estava fora do movimento é que entendia o movimento como sendo menor. Isso é meio irrelevante, isso não precisa toda essa sofisticação para lidar, né? Não precisa ter um jornalista específico para pensar também e estrategiar redes sociais e tal. Então, óbvio, isso é da natureza do jogo, ainda hoje a gente percebe, né? Muitas empresas ainda não conseguem enxergar muito. Eu me lembro de indicar para alguns clientes, Lúcia, se vocês têm que colocar um jornalista especializado e os clientes nem deixavam eu terminar a fala. E não foi Lúcia, o que acontecia, né? O próprio jornalista tinha um preconceito em relação a isso. É verdade. Eu me lembro que muitos profissionais com os quais a gente conversava, quando a gente comentava alguma coisa assim, a gente tem que começar a desenvolver um texto, né, mais específico para esse canal. Para web, né? Exatamente, com outro tipo de tempo na escrita, com um vocabulário diferente e tal. E muitas vezes eu ouvia a contrapartida de que, não, mas isso não é coisa de jornalista, isso é coisa de publicitário, né? Isso não é, ou, enfim, né, de outros profissionais, mas não do jornalismo. Hoje a gente já vê um diálogo diferente, né? A comunicação, ela está toda meio misturada e ontem... Você não consegue separar mais do que o que? Não. Até porque, por exemplo, esse programa vai para o YouTube e fragmentos desse programa vão para o Instagram. Quer dizer, cada canto que nós vamos nos comunicar, a gente vai usar alguma coisa dele de uma maneira diferente. Então, acho que o grande segredo hoje é a gente aprender a transcender, né? Como é que funciona a transmídia de verdade, né? Como é que eu trago a minha audiência do Instagram para dentro do YouTube, ou como é que eu faço com que essa audiência me veja ainda, né, através do offline, enfim. Acho que o grande mistério hoje é a gente transitar bem por todos os veículos, né, e ser bem, ter uma audiência que nos entenda como alguém relevante. Então, mas você falou de transitar. Então, você transitou por shopping, por instituição de ensino. O que mais? O que você se meteu? Ai, meu filho, eu já fiz tanta coisa nessa minha vida. O que você se meteu na comunicação? Eu fiz muita coisa bacana, toquei projetos independentes. E, na verdade, hoje eu estou virei, né, uma cinquentenária empreendedora, né? Então, eu estou com a Bossa Experiências Criativas, junto com o Davi Carrer, que é meu sócio, que vem desse projeto também de redes sociais e de comunicação dentro de instituição de ensino. O que vocês fazem lá? Então, na Bossa a gente trabalha com consultoria de comunicação. Nós não somos uma agência de propaganda, pelo contrário, a gente pode trabalhar para agências, né? A gente se atreve a trabalhar mais fortemente a questão, né, do digital, até pela própria experiência. O Davi, ele tem uma vivência grande nisso e foi se aprofundando também nos seus conhecimentos. Acabou de vir de um curso de Google Ads, que é uma parada muito sinistra, né? Aproveitando a questão do jargão da O Ads, que a galera tem que não sabe, são aquelas propagandas que você quer passar, né? Na frente do vídeo do YouTube, no geral. E também o que você não gosta, a questão, né? do SEO, né? Que acabou entrando de lambuja no curso, que é a questão da busca orgânica, porque a gente sabe que ranquear bem na página, aquela famigerada do Google, que é a primeirona onde todo mundo quer estar, né? Não, na primeira e nos 5, 6 primeiros links, Sim, né? de preferência, É né? um desafio para quem está em casa. Você rola a primeira página do Google, depois do 5º ou 6º link. Você vai para a página 2 do Google. Eu peço para que as pessoas façam a experiência. Então, Ninguém faz, né?
Você não faz, né, Lúcia? Eu não faço. Não, então, a menos que tu estejas procurando uma coisa muito específica e que tu imagines que essa empresa talvez não figure ali, aí tu vai te aprofundando, né? Mas enfim, então a gente trabalha com a consultoria de comunicação, no sentido justamente de pensar posicionamento, de ajudar a empresa a se enxergar nesse universo novo. Na área de formação, e com formação a gente traz muita palestra? Bastante coisa, a gente faz cursos, né? E a gente também oferece formações que nós temos, digamos assim, expertise, né? Para encarar, que são coisas que a gente já vivenciou e que podem ajudar as pessoas de alguma forma. Quais os maiores erros das empresas hoje no quesito comunicação? Na sua visão? Primeiro é negligenciar o processo de comunicação como algo que precisa ser profissionalizado, né? E de entender que o importante é a comunicação do portão para fora e esquecer que o processo começa dentro, né? Então, comunicação interna é vida, é o que garante resultado, né? É onde está a fluidez do teu negócio. Um comando mal interpretado, ele atravessa literalmente a questão do resultado que tu queres ter na ponta disso, né? Então, é importante que principalmente as lideranças, né, estejam preparadas para desenvolver processos de comunicação que realmente sejam processos de comunicação, ou seja, onde a gente tem duas partes, no mínimo, interagindo e que essas partes precisam efetivamente entender o que uma e outra diz. A nossa região está bem servida nesse quesito ou ainda não? As empresas precisam... Eu vejo que as empresas estão despertando para isso de uma forma muito bacana, assim. A gente tem feito alguns trabalhos nesse sentido. Eu tenho desenvolvido com a Andressa algumas coisas que são muito legais. A Andressa veio aqui e deu uma aula, né? Ah, imagino. A aula que eu mais gostei dela foi a aula do óbvio. Ela falou, o grande erro da comunicação é você achar que tudo é óbvio. Tudo é óbvio, né? E, na verdade, assim, o tal do óbvio é que precisa ser realmente comunicado, né? E a gente tem feito muitos trabalhos, né, no sentido de ajudar algumas organizações a se situar um pouco dentro desse universo, né? Então, fazer um diagnóstico efetivo no sentido de entender essa comunicação que a gente tem hoje aqui, né? Ela realmente consegue permear todos os setores, ela tem efetividade, né? Quando ela chega no final, ela não se transformou naquela brincadeirinha que a gente fazia quando era criança, né? Do telefone sem fio, que saiu daqui de um jeito, chegou lá na ponta de outra maneira. A rádio corredor é sempre complicada dentro de uma empresa, né? Sempre complicada, mas a rádio corredor ela é complicada quando a comunicação oficial não funciona. Se a comunicação oficial ela realmente for pensada, planejada e executada de uma forma profissional, a rádio corredor ela perde um pouco o sentido. E quando o cliente te questiona, com toda a experiência que você tem, e ele diz, não, Lúcia, não vai dar certo, como é que você se posiciona? Às vezes eu sugiro que ele me deixe fazer a experiência. Vamos tentar? Vamos fazer isso junto para ver o que acontece, né? Dependendo do crédito que ele te dê, ele até vai experimentar, né? Ele até porque dentro dele talvez ele tenha uma motivação, né? E aí o fato de tu sugerires a experimentação leva essa pessoa a fazer de fato, né? Dar essa mordiscada, assim, fazer esse test drive para ver o que acontece, né? Então eu acho que essa é uma das possibilidades. A outra possibilidade é de levá-lo para ver outras experiências, né? O chegar benchmarking, um mundo além dele. Exatamente. O benchmarking acaba sendo algo importante também, né? Essa coisa de tu conseguir ver o que outros estão fazendo, que experiências, né? Que outras possibilidades, outras organizações estão vendo por aí, estão realizando, ajuda no sentido desse cara, opa, para aí, talvez isso aqui sirva lá na minha empresa, né? Então essa sabe o que ajuda? Você passar o Instagram da sua empresa para quem quiser entrar em contato, porque o programa acabou. Sério? Mas olha, fica só um convite, rapidinho então para o pessoal participar do curso que a gente faz agora em junho aqui em Criciúma, justamente a propósito dessa coisa da comunicação interna. Líder Comunicador, um projeto que a gente está fazendo junto com a Alfa Comunicação e com a Boas Novas, que é uma empresa que está vindo de São Paulo e vai estar aqui conosco 2 dias para justamente gabaritar aí as nossas lideranças. Que dias que vão ser? 14 e 15 de junho. Junho, tem vaga, tá tranquilo? Tem vaga,
Só procurar pela web, não preciso nem dar endereço, vocês busquem pelo curso. Líder Comunicador? Líder Comunicador. Tá. Né? E o Instagram da sua empresa? Procurem a Bossa Experiências Criativas. Feito? Luxemburgo também está lá? Luxemburgo também está no Instagram? Claro, sempre. É? Lu, obrigado pela presença. Sempre um prazer conversar com você. E você que está em casa, não esqueça uma coisa, se comunicando bem ou não, fazendo a tarefa de casa da sua empresa, somos todos humanos.